Hoje, então, gente, hoje a gente vai falar sobre o terceiro artigo do nosso credo, tá? Nesse ciclo de pai, filho, hoje a gente entra na etapa do espírito. Então, fechamos hoje, então, esse ciclo trinitário, essa estrutura trinitária que há no credo dos apóstolos. Nós já falamos sobre o Pai, falamos que ele é o Criador dos céus e da terra, falamos sobre o Filho, falamos que ele foi gerado no ventre de Maria de forma milagrosa, ele viveu aqui nesse mundo, padeceu sob Pôncio Pilatos, falamos que ele sofreu, que ele morreu, que ele foi crucificado, morto, sepultado, falamos do seu ministério agora nos céus, falamos da expectativa da sua vinda e o juízo que ele há de trazer sobre justos, santos e ímpios que não foram santificados pela palavra de Deus. E agora, então, depois de já ter visto o Pai e o seu ministério, o Filho e o seu ministério, hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo, fechando, então, o ciclo trinitário ou a estrutura trinitária do credo apostólico. Então, nós estamos na 7ª etapa do nosso curso, falando sobre Deus e Espírito Santo. E esse é a frase do credo que nós vamos trabalhar hoje. Creio no Espírito Santo. E dentro desse estudo de hoje, gente, a gente vai ver que a menção que se faz ao Espírito Santo no credo é breve. Nós vamos ver por que o credo fala assim tão brevemente sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre trindade econômica. Não se assustem com esse termo, nós vamos explicar o que isso significa. Nós vamos ver 5 ações do Espírito Santo e, por fim, faremos algumas aplicações bem breves sobre a atividade do Espírito, sobre como nós podemos nos relacionar melhor, então, com o Espírito Santo de Deus. Então, começamos por essa pergunta, né? Por que o Espírito Santo é mencionado assim tão brevemente no credo apostólico? E quando a gente falou sobre a pessoa do Filho, entra até um ser humano ali para complementar a informação sobre o Filho, sobre Jesus Cristo. Isso pode aparecer para a gente como se fosse um desprezo, como se fosse uma espécie de subestima para o Espírito Santo, um desprezo ou até mesmo um descaso. Não tem muito o que falar sobre ele. Só coloca o nome dele aí, porque nós cremos nele. Só que, por mais que isso possa parecer estranho, o credo é sucinto para falar sobre a pessoa do Espírito Santo, porque ele segue a estrutura da revelação bíblica. Tá bom? É claro que isso aqui, gente, essa breve menção sobre o Espírito Santo no credo, vai gerar controvérsia. E como isso gera uma controvérsia, vai sair disso uma nova confissão, uma nova declaração de fé, que acrescenta ao credo apostólico informação sobre esse assunto. Não se trata de um novo credo apostólico, mas de um credo chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, tá? Eu não trouxe esse credo aqui para aula, mas eu pretendo deixar para vocês depois um podcast que fala justamente sobre esse credo, sobre essa confissão de fé e que explica que foi necessário acrescentar, então, mais informações sobre a terceira pessoa da Trindade. A Trindade sempre foi atacada. Então, os modalistas atacaram esse suposto erro do credo, essa suposta falha do credo por dar pouca informação sobre o Espírito. Os socinianos também deram em cima desse problema e como a gente não vai falar desses assuntos, não vai trazer esses temas aqui, eu vou deixar material extra, então, tanto nos nossos grupos de WhatsApp, quanto na descrição desse vídeo, quando for para o YouTube, para que a gente possa
acrescentar informação a esse estudo. É matéria complementar para o nosso estudo de hoje. Mas o credo, ele segue a estrutura, ele segue a dinâmica da revelação bíblica quando fala da pessoa de Deus, ou do ser de Deus, a ontologia, a teontologia, como a gente lê nos livros de teologia sistemática, narrada na Escritura, ela segue esse mesmo padrão do credo, ou vice-versa. O credo é assim porque ele imita a Bíblia. Um exemplo aqui. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito de Deus em Gênesis, pairando sobre a face das águas. Outras vezes ele aparece como sendo o sopro, o Espírito de Deus. No Salmo 51, que é aquela confissão de Davi, quando ele pede a Deus que não retire dele o Espírito, ele já o chama de Espírito Santo. E Isaías, mais para frente, também refere-se ao Espírito de Deus de forma pessoal. Por que eu estou dizendo que o Espírito de Deus é mencionado na Escritura como de forma pessoal? Porque muitos, depois da estrutura desse credo, da estruturação desse credo, atacaram esse ensino dizendo que o Espírito Santo é uma força apenas, uma coisa impessoal. Só que ao longo da Escritura o que a gente vê é diferente, porque o Espírito Santo ele se entristece, o Espírito Santo ele age, ele tem personalidade. Então isso derruba todas essas falsas doutrinas que buscam atacar a personalidade do Espírito Santo. Mas lendo o Novo Testamento, a gente enxerga que as obras de Deus feitas no Antigo Testamento são atribuídas ao Pai. Quando o Novo Testamento fala de Deus, ele está falando do Pai. Porque no Novo Testamento há uma distinção entre Pai, Filho e Espírito, de modo que o Pai é chamado de Deus, Jesus é chamado de o Filho e o Espírito de Espírito. Então, há uma proeminência do Pai. O Novo Testamento, ele destaca, ele manifesta a pessoa do Filho de uma forma muito grande, e o Espírito Santo parece que é dado sobre ele menos informações, menos destaque do que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Então, o credo está seguindo essa estrutura. Mas isso não quer dizer que não há na Bíblia informações sobre o Espírito Santo. Inclusive, essa aula aqui, ela só arranha, se é que arranha, a superfície do que seria um ensino, uma matéria, uma disciplina sobre o Espírito Santo. Você pode encontrar na editora Cultura Cristã, por exemplo, claro que você vai fazer essa pesquisa na Amazon, que é mais barato, mas lá você pode encontrar teologias bíblicas do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, e são livros bem grandes. Tem muito o que se falar sobre o Espírito Santo, apesar da Escritura parecer dar pouca informação sobre a pessoa do Espírito Santo. Uma outra coisa que nós precisamos deixar claro aqui, gente, é que o Espírito Santo ele não ressente essa glória que a Escritura dá para o Filho e para o Pai, tá bom? O Espírito Santo ele é enviado ao mundo justamente para glorificar a pessoa do Filho. E aqui nós temos um texto de João, capítulo 16, versículo 14, são palavras de Jesus Cristo, e ele diz acerca do Espírito Santo que viria, ele está ali anunciando a vinda do Espírito Santo, e ele diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E é interessante, porque em muitos movimentos evangélicos hoje em dia, nós vemos no culto uma supervalorização daquilo que chamam ser o Espírito Santo. Há uma superestima de supostos dons espirituais, manifestações do Espírito Santo de Deus, quando, na verdade, a tarefa do Espírito, o ministério do Espírito é justamente glorificar a Jesus Cristo. A tarefa do Espírito é fazer conhecida a mensagem e a obra de Jesus Cristo. Então, se alguém, numa determinada igreja, num determinado movimento que se diz evangélico,
traz essas coisas estranhas que eles chamam manifestações do Espírito Santo, eles desonraram o Espírito Santo. Eles puseram de lado a sua obra principal, que é fazer com que Cristo seja glorificado através do seu ensino, através do seu senhorio e da salvação, da conversão, digamos assim, da obra regeneradora que ele causa no coração. Eu não vou me aprofundar nesse assunto agora, porque senão eu dou spoiler do que tem para vir para frente aí. Mas, gente, olha só, porque nós não podemos entender que, pela estrutura do credo ser assim, dar mais informação ao do Pai e do Filho do que do Espírito Santo, e pela própria dinâmica da revelação bíblica, dar mais informações sobre o Pai, sobre o Filho e menos sobre o Espírito Santo, por que nós não podemos entender que o Espírito Santo é menor do que o Pai e o Filho? Primeiro, porque nós já temos informações, nós já temos teologias todas estruturadas que dizem, que apontam para nós, pela Sagrada Escritura, que o Espírito Santo, o Filho e o Pai são um em essência. Eles são todos iguais em glória, poder, majestade, são igualmente dignos de louvor e de adoração. E o trabalho de Deus, o trabalho da Trindade, ele é todo entrelaçado. Tá bom? Nós vamos ver aqui sobre Trindade econômica. E antes da gente entrar nesse tema, antes da gente abrir aqui o que nós vamos ver sobre Trindade econômica, nós precisamos observar o trabalho da revelação, por exemplo. Toda a Trindade estava empenhada na criação do mundo. O homem cai. O homem, então, fica cego para reconhecer o seu Criador, para reconhecer a Deus na criação. O texto de Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, ele diz isso, que a glória de Deus ela se manifesta nas coisas que foram criadas. O Salmo 19, por exemplo, diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Só que Paulo complementa esse texto dizendo que o homem se fez insensato no seu coração. Ele é incapaz de enxergar a glória de Deus, de enxergar Deus na criação. Portanto, há uma necessidade de uma revelação especial. Há uma necessidade de que os olhos do homem, de que o espírito, o coração do homem seja então curado para que ele possa enxergar Deus na criação e na palavra, que é inspirada pelo Espírito Santo. Então, existe todo esse trabalho para que o homem venha desfrutar dessa bênção, dessa graça de ser regenerado em seu coração pelo Espírito Santo. É necessário que Deus, toda a Trindade, o conselho divino, resolva salvar esse homem, resolva salvar a humanidade. E aí, então, Deus, que assim o fez, ele estrutura a Trindade em si, se organiza de modo a se empenhar totalmente na salvação do ser humano. A isso nós chamamos de Trindade econômica. A Trindade se organiza para a salvação do homem. Então, há aqui toda uma estrutura a qual Deus se coloca nela, ele mesmo desenvolve isso no seu eterno conselho, nos seus eternos decretos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se organizam para que possam, então, implementar, pôr em prática esse grande plano da salvação do ser humano. E nós vemos todo esse plano em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. E nós vamos pensar desse texto longo e muito rico de Paulo, alguns versículos que apontam a obra de cada uma das pessoas da Trindade. Em primeiro lugar, Deus elege pecadores em Cristo. Versículo 4, parte A, diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo. Fala do Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, assim como nos escolheu nele. Então temos aqui a primeira ação da Trindade na direção de salvar o homem. Deus Pai
elege pecadores na pessoa do Filho. O Filho, por sua vez, nos redimiu pela sua morte. O versículo 7, parte A, nos diz o seguinte, continuando aqui, né? Vemos aqui, nos escolheu nele em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, o Pai elegeu, o Filho, então, compra, salva, redime esses pecadores, rendendo o seu próprio sangue e a sua própria vida na cruz do Calvário, para que eles possam, então, ser perdoados por Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados. E o Espírito Santo, por sua vez, ele é como se fosse um selo da promessa. Ele garante a nossa salvação. O versículo 13, parte B, nos diz: tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, há uma obra completa aqui. Há uma obra que só pode ter sucesso, só pode ser bem-sucedida se as três pessoas da Trindade trabalharem juntas para que nós possamos ser salvos. Se o Pai elegesse e o Filho não comprasse essas pessoas, ninguém seria salvo. É claro, gente, que isso aqui é uma hipótese impossível. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas que são uma em essência, tá bom? É a mesma essência divina. É um Deus que subsiste em três pessoas. Então, todos os seus pensamentos, todos os seus planos, todos os seus sentimentos são interpenetrados, eles têm comunhão plena. Então, eles não discordariam jamais. Mas nessa hipótese, trazendo aqui para nós como hipótese, nós podemos pensar que se o Pai não elegesse, ninguém seria salvo. Porque o ser humano é totalmente corrompido, é totalmente caído. É impossível que ele por si só vá a Deus. Mas, se o Pai elege e o Filho não rende a sua vida pelo seu sangue, não comprasse essas pessoas, não salvasse essas pessoas, de igual modo a salvação seria impossível, porque ninguém é capaz de conquistar a sua própria salvação, o seu lugar ao lado de Deus nos céus. E se mesmo assim o Filho nos comprasse, se ele desse a sua vida por nós, mas o Espírito Santo não permanecesse em nós como selo, como aquele que nos santifica, que nos persevera, até que nós cheguemos ao momento em que Cristo vem e nos resgata, nos transforma, nos glorifica, nós nos perderíamos. Então nós vemos um trabalho uníssono, um trabalho que se divide em etapas, e todo junto e completo, ele obtém sucesso em salvar a humanidade, mas que se em um só aspecto desse trabalho, se em uma só etapa dessa houvesse uma falha, ou houvesse uma recusa por parte da determinada pessoa que faz essa ação, a salvação do homem seria impossível. Então a nossa salvação ela depende de Deus como um todo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, todos, Pai, Filho e Espírito Santo, são igualmente dotados de poder, glória, e todos eles merecem, são dignos de toda a nossa adoração, da nossa reverência, das nossas orações e dos nossos louvores. Tá bom, gente? Trindade econômica é isso. O Espírito Santo não é menor do que o Filho, menor do que o Pai. Nessa economia da Trindade, eles se colocam na posição de o Filho ser enviado pelo Pai e o Espírito ser enviado pelo Pai em nome do Filho. Mas isso não quer dizer que um é menor do que o outro. São iguais em poder, glória e merecem todo o louvor, igualmente. Então, eu queria passar a falar com vocês, à luz disso, sobre 5 ações do Espírito Santo. E a primeira delas, a primeira ação que nós vemos do Espírito Santo é que ele é quem nos dá vida e nos sustenta em vida. Tá bom? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós vemos que logo após a formação do homem, Deus sopra em sua narina o fôlego de vida. O texto diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Qual a diferença entre um ser humano vivo e um ser humano morto?
A diferença essencial e primária, básica, é que um respira e o outro não. E a respiração, o fôlego de vida no ser humano, é aquilo que Deus o dá de modo que uma estrutura óssea e orgânica venha a ter movimento, respiração e assim vida. Isso é nos dado pelo Espírito Santo de Deus. Até que Deus soprasse nas narinas dos homens, nas narinas do homem e concedesse a ele fôlego, ele não tinha vida, era ainda um ser inanimado. Só depois disso, então, o homem passa a ser alma vivente. Nós podemos tomar como exemplo a visão do Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14, para entender que isso se dá na nossa vida de forma espiritual igualmente. Nós estamos mortos, como ossos sequíssimos, nos nossos delitos e pecados, até que Deus vem e sopra sobre nós, e nós então nos reconjuntamos e nos erguemos como um exército, sua igreja. É interessante que nesse texto, Deus pergunta a Ezequiel, e ele diz, podem esses ossos tornar a vida? E Ezequiel diz, Senhor, tu o sabes. Tudo lhe é possível. Tu o sabes. Isso indica para nós, então, a soberania de Deus em fazer com que pecadores tornem a vida ou venham a ter vida espiritual em um relacionamento saudável com Deus a partir disso. E o texto que nos traz mais elucidação sobre isso, ou que nos firma melhor essa imagem na mente, é o texto de Efésios 2, versículo 1, tão conhecido por nós. Aquele que pega no contrapé do arminiano, né? Ele vos deu vida enquanto vocês estavam mortos em delitos e pecados. E aí, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, morto não fala eu creio, morto não faz absolutamente nada. O morto só fica lá, deitadinho no caixão, e depois vai à sepultura e o seu corpo é desintegrado. Mas quando se trata, então, do poder do Espírito Santo, ele é capaz de trazer de volta esse morto espiritual e fazer com que ele, então, creia na palavra e seja, por assim dizer, salvo, seja redimido, é trazido à vida espiritual em um relacionamento com Deus. Segunda ação do Espírito Santo é que ele age com poder, tá bom? Jesus usa uma metáfora interessante, falando com aquele líder judeu, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Jesus, numa conversa com Nicodemos, ele diz, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, todo aquele que recebe em si a influência, o sopro, a ação do Espírito Santo. É claro que a aplicação desse texto ela é mais abrangente do que isso, mas nós não temos tempo para falar disso. Outro texto também que pode ser interessante para nós é que o texto de Atos 2, versículo 2, que diz, de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui, cada texto tem sua interpretação peculiar, mas a ideia central dos dois é a noção do vento. E as palavras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que se referem ao Espírito Santo, podem ser traduzidas por vento, fôlego e movimento. Então, o Espírito Santo age com esse poder. Ele é invisível e nós podemos ver, por exemplo, a força do vento dobrando árvores, carregando folhas, carregando papéis ao longo da estrada. Nós não podemos ver o vento, mas nós vemos a sua ação poderosa, mexendo, movendo as coisas. Ele faz isso conosco. O Espírito Santo nos convence do pecado. Gente, sem esse trabalho do Espírito Santo, nós já vimos, é impossível que a gente venha a ser convertido, é impossível que a gente venha a ser salvo. E Jesus diz isso lá em João capítulo 16, versículo 8, quando ele diz, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o que isso tem que trazer para nós? Em primeiro lugar, um senso de gratidão. Porque sem esse trabalho do Espírito Santo, nós não chegaríamos à fé.
E isso deve nos encorajar também a compartilhar o evangelho. Porque se a gente sente aquele receio ali, se eu pregar a pessoa não vai crer. Aqui, esse receio vai embora. Porque eu sei que o Espírito Santo é poderoso para fazer com que essa pessoa creia, caso ela venha a ser o eleito de Deus. Quarta ação do Espírito Santo. Gente, eu estou correndo um pouquinho agora, porque o nosso tempo está acabando. O Espírito garante a nossa salvação. Nós já falamos sobre isso um pouco. Ele é o penhor da nossa salvação. Mas aqui o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13, parte B até o 14, nós vamos ver um pouco mais abrangentemente esse texto, quando ele diz: tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Mais um texto, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, quem também nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Ou ainda mais para frente, capítulo 5, versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E o que é penhor? O que é selo? Vamos usar aqui a figura do penhor. O penhor é quando você vai a algum lugar e pega uma determinada quantia de dinheiro e deixa alguma coisa em troca. Como quem diz, olha, eu volto para buscar isso. Eu volto para reaver isso que eu deixei aqui confiado a você. O Espírito Santo é em nós esse penhor, essa garantia de que Deus vem para nos reaver de volta, para nos levar definitivamente para junto de si. Essa é a quarta ação do Espírito Santo que nós vemos aqui nessa aula. E por último, a quinta ação do Espírito Santo, ele nos consola. E aqui é muito interessante. Jesus diz o seguinte, lá em João 14, 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Gente, eu até destaquei aqui, esse grifo é meu, o texto bíblico não vem sublinhado, obviamente, mas essa função de consolador do Espírito Santo, ela é muito pertinente para nós. Porque ali os discípulos estavam prestes a ficar sem o Mestre, a ficar sem Jesus Cristo. E eles com certeza se sentiriam tristes, desmotivados. E Pedro, quando ele volta a pescar, aquilo é um sinal de que ele desistiu, ele voltou a fazer as coisas que ele fazia antes. Mas por que ele não deu o passo derradeiro e abandonou toda a fé, desistiu da esperança de Cristo um dia retornar e aparecer e consumar o seu ministério? Porque o Espírito Santo encorajava e consolava a Pedro. E isso é realidade em nossas vidas também. Quando nós nos sentimos desolados, desanimados, nós temos o Espírito Santo que nos consola e que nos anima. E nós conseguimos esse consolo e essa operação do Espírito Santo em nossa vida à medida em que nós buscamos e mantemos uma relação de comunhão com o Espírito Santo. Ele nos une a Deus e isso não muda, porque isso é uma atividade unilateral. Deus é que realiza essa união. Mas a nossa comunhão com Deus, ela depende do nosso esforço. Isso é vital para nós. E consolador é uma palavra grega que é a palavra grega parakletos. E parakletos, ela pode ser traduzida como consolador, advogado ou conselheiro. E aqui eu trouxe uma ilustração para a gente, que é essa tapeçaria que retrata a invasão do exército normando sob o comando de Guilherme o Conquistador, quando esse exército, esse comandante, invade a Inglaterra em 1066, se eu não coloquei a data aqui errado. E aí a gente pode observar aqui os soldados normandos, aqui temos já 2 soldados ingleses rendidos, e aqui atrás nós temos uma figura com uma espécie de porrete na mão, uma espécie de cajado na mão, indo atrás, não é?
atrás dos exércitos dos soldados. E é curioso o título que foi dado a essa obra. O bispo Odo consola os soldados. Traduzindo assim rapidamente, a palavra é essa, ele consola os soldados. Mas percebam que aqui ele não está acariciando, ele não está segurando a mão dos soldados. Ele está impulsionando eles para frente. Ora, vão, coragem, partam para cima que vocês vão vencer essa guerra. E ali você já vê soldados rendidos. Isso significa para nós que uma possível tradução da palavra Paracletos e um desdobramento dessa função do Espírito Santo para conosco é justamente essa função de nos exortar, de nos trazer o impulso que nós precisamos para seguir com a vida cristã. Paracletos, então, significa que o Espírito Santo faz mais do que nos confortar. Ele nos exorta, ele nos faz prosseguir, ele nos faz continuar, nos empurra para frente, nos corrige, nos anima, nos põe na direção certa e coloca em nós o ânimo para que nós venhamos a seguir firmes na caminhada cristã. E aqui, gente, rapidamente, nós só temos 2 minutos. Algumas aplicações e depois a gente volta para conversar sobre isso. Os dons do Espírito Santo de Deus são presentes, tanto a salvação quanto aqueles dons que nós temos para uso na igreja. São presentes, não podemos conseguir conquistar esses dons. O Espírito Santo distribui a cada um como quer. Nós vemos isso em 1 Coríntios. Os dons, portanto, são usados para o uso e edificação da igreja. E não pode haver ciúme, gente. Se vocês pegarem 2 macieiras e as duas vão dar maçã, não é verdade? As duas dão o seu fruto. Mas se eu puser uma casinha de passarinho numa delas, a outra não deixa de ser uma macieira. Só que essa outra recebeu um adereço diferente, que é a casinha de passarinhos. Não desqualifica a outra árvore. Ela não pode dar esse fruto. Isso foi dado a ela externamente. Terceiro, os dons do Espírito são aprimorados no uso. Então, com isso, eu quero encorajar você que se você tiver algum dom, tiver alguma habilidade que você reconhece dada por Deus, vá à sua igreja, vá à sua liderança, vá aos seus amigos, à sua faixa etária na igreja e procure colocar esses dons em prática, em atividade, para que ele possa crescer e assim servir para a igreja. Então, gente, esse foi o assunto de hoje. Essa é a aula de hoje sobre o Espírito Santo. Há muito mais que poderia ser falado, mas o espaço que nós temos é limitado, então eu resolvi trazer alguma coisa que pudesse nos ajudar a nos aproximar um pouco mais do Espírito Santo.